Olá, eu sou o professor Gilvan Albuquerque, professor de filosofia, e vou continuar com as leituras sobre estoicismo e do estoicismo. Estou fazendo uma leitura dos principais autores do estoicismo, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, Crisipo e por aí vai, né, mesmo que sejam só fragmentos. E estou lendo alguns comentadores. Na minha última leitura eu li o livro do John Sears e agora eu vou fazer a leitura do livro do professor George Stock. O nome do livro é O Estoicismo, publicado nessa versão que eu tenho pela editora Edipro. Não encontrei essa versão da Edipro, na verdade eu não procurei ainda, porque a gente sabe que no Zelibrary a gente encontra, mas eu vou fazer a leitura de uma outra versão aqui, que está amplamente difundida na internet, porque ela também é mais fácil de ser encontrada. Então passemos a ler sem mais delongas. O meu gatinho hoje está fazendo uma bagunça enorme aqui, como sempre, né? Eles não param, não param. O Pinóquio é o menos estoico dos meus gatos, o Frajola, que é o gatinho recém-adotado, é o mais estoico. O Frajola seria aí o Epiteto e o Pinóquio, Alexandre o Grande, provavelmente, né? Que não está nem aí para o estoicismo. Então vou fazer a leitura, vou compartilhar a tela e iniciar essa leitura para que nós não caiamos nas falácias dos novos intérpretes do estoicismo. Tem muitos autores importantes, né? Inclusive, recentemente, passeando pelo streaming da Casa do Saber, eu encontrei lá uma conversa do professor Júlio Pompeu com o famosíssimo Clóvis de Barros Filho. É uma conversa de 1 hora sobre estoicismo, bastante interessante também. Desculpa. Uma conversa importante sobre que o estoicismo não é, né? Tanto o Júlio Pompeu quanto o Clóvis de Barros fizeram uma reflexão interessante acerca das coisas que não são o estoicismo e que as pessoas dizem ser. Mas eles não se aprofundaram no que diz respeito àquilo que o estoicismo é, até porque não era a proposta. E eu acredito que a melhor forma de descobrir o que o estoicismo é lendo os estoicos, é lendo os filósofos que escreveram sobre o estoicismo e que escreveram durante o estoicismo, né, no estoicismo, tanto no estoicismo grego quanto no estoicismo romano. Então nós vamos ler o segundo capítulo do livro, apesar de não estar a divisão aqui, no livro da Edipro há essa divisão, chamada Divisão da Filosofia. A filosofia era definida pelos estoicos, como conhecimento das coisas divinas e humanas. Foi dividida em 3 tópicos: lógica, ética e física. Essa divisão, de fato, existia antes de sua época, mas eles têm o crédito como também de outras coisas que não criaram, mas desenvolveram. Nem se limitava a eles, mas fazia parte dos epicuristas, que dizem ter rejeitado a lógica, dificilmente podem ser considerados dissidentes dessa tríplice divisão, pois o que eles fizeram foi substituir a lógica estoica por uma lógica própria, lidando com as noções derivadas do sentido, da mesma forma que Bacon substituiu o seu novo órgão pelo órgão de Aristóteles. Cleanthes de Assos reconhecia 6 partes da filosofia, ou seja, a dialética, a retórica, a ética, a política, física e teologia. Mas estes são, obviamente, o resultado da subdivisão dos primários. Dos 3 tópicos, podemos dizer que a lógica lida com a forma e a expressão do conhecimento, a física com a questão do conhecimento e a ética com o uso do conhecimento. A divisão também pode ser justificada dessa maneira. A filosofia deve estudar a natureza, incluindo a natureza divina, ou o homem, e, se estuda o homem, deve considerá-lo do lado do intelecto ou dos sentimentos, seja como um ser pensante, lógica, ou como um ser atuante, ético. Quanto à ordem em que os diferentes departamentos devem ser estudados, tivemos preservadas para nós as palavras atuais de Crisipo, em seu 4º livro de
sobre vidas. Citação: em primeiro lugar, parece-me que, como bem disseram os antigos, há três cabeças sobre as quais caem as especulações do filósofo: a lógica, a ética e a física. Assim, a lógica deve vir em primeiro lugar, a ética em segundo e a física em terceiro, incluindo esta última a metafísica, o tratamento físico dos deuses, ao qual deram o nome de complementos. A instrução dada sobre este assunto, fecha aspas. O fato de esta ordem, no entanto, poder ceder à conveniência é evidente em outro livro sobre o uso da razão, onde ele diz que, aspas novamente, o aluno que assume a lógica primeiro não precisa se abster totalmente dos outros ramos da filosofia, mas deve estudá-los também como oferta de ocasião, fecha aspas. Plutarco acusa Crisipo de inconsistência, pois, diante dessa declaração sobre a ordem de tratamento, ele diz, no entanto, que a moral repousa sobre a física. Mas esta acusação pode ser respondida com equidade que a ordem de exposição não precisa coincidir com a ordem de existência. Metafisicamente falando, a moral pode depender da física e a conduta correta do homem pode ser dedutível da estrutura do universo, mas, por tudo isso, talvez seja aconselhável estudar a física mais tarde. Física refere-se à natureza de Deus e do universo. Nossa natureza pode ser dedutível a partir daí, mas é mais fácil começarmos por ela, pois é bom começar pelo fim do bastão que temos em nossas mãos. Crisipo ensinou que a dependência lógica da moral em relação à física é evidente a partir de suas próprias palavras. Em seu terceiro livro sobre os deuses, ele diz: pois não, é possível encontrar outra origem de justiça ou modo de sua criação, a não ser a de Zeus e da natureza do universo, pois tudo o que temos a dizer sobre o bem e o mal deve derivar daí. E novamente, em sua obra Teses Físicas, abre aspas, pois não há outra ou mais apropriada maneira de abordar o tema do bem e do mal, sobre as virtudes ou da felicidade, do que a partir da natureza de todas as coisas e da administração do universo. Me perdi aqui. Pois é a elas que devemos atribuir o tratamento do bem e do mal, na medida em que não há melhor origem para a qual possamos encaminhá-las e na medida em que a especulação física é levada em conta apenas com vistas à distinção entre bem e mal. Fecha as aspas. As últimas palavras são dignas de nota, pois mostram que, mesmo com Crisipo chamado de fundador intelectual do estoicismo, toda a ênfase da filosofia do Pórtico caiu sobre seu ensinamento moral. É uma metáfora preferida, é uma metáfora, vou ler novamente. É uma metáfora preferida da escola comparar a filosofia a um vinhedo ou pomar fértil. Ética era o bom fruto, física, as plantas altas e lógica, o muro forte. O muro existia apenas para guardar as árvores, e as árvores apenas para produzir os frutos. Ou ainda, a filosofia era comparada a um ovo do qual a ética era a gema, que continha o pintinho, a física a clara, que constituía o seu alimento, enquanto a lógica era a casca dura exterior. Posidônio, um membro posterior da escola, objetou a metáfora da vinha, afirmando que a fruta e as árvores e a parede eram todas separáveis, enquanto que as partes da filosofia eram inseparáveis. Preferiu, portanto, compará-la a um organismo vivo, sendo a lógica os ossos e os nervos, a física a carne e o sangue e a ética a alma. E aqui nós temos algumas notas. É um trecho curto da filosofia é, do professor John Stock, né, como comentador, mas o intuito dessa leitura é perceber essa separação, né? Meu gatinho continua aqui querendo que eu abra a porta do guarda-roupa para ele adentrar. Abri já as duas portas e ele ainda não adentrou. E é isso. Vou finalizar por aqui. O intuito era só demonstrar essa separação e como cada uma, de maneira gradativa, adentram dentro dessa perspectiva do estoicismo.
É importante que a gente entenda que esses elementos, né, que foram aqui relatados, eles estão em confluência com o todo do estoicismo. É claro que há variações entre os tipos de estoicismo, né? O romano tem certas características, o estoicismo de Epiteto, ele é um tanto quanto mais ascético e displicente, mas tanto a lógica quanto a ética quanto a física, elas cumprem papéis importantes dentro dessa perspectiva do estoicismo. E é interessante a gente parar para refletir, porque, embora façamos uso da lógica em alguma medida, o estoicismo ele é basicamente, nos dias atuais, uma filosofia moral ou uma ética, né? Não é comum, não é incomum que filósofos façam essa equiparação entre o que é filosofia moral e o que é ética. Então, não é incomum que o estoicismo seja tratado, na maioria das vezes, pela sua perspectiva de uma certa ética, né? De uma certa ética da imperturbabilidade, né? Para usar aqui uma fala do Epicuro, né? Uma certa ataraxia. Então, a principal lição desse trecho é tanto a separação desses três elementos que constituem o estoicismo, quanto também, e aí talvez mais importante, a não separação. Né? Deixa eu arrumar isso aqui. Compartimentado, mas parte de uma mesma coisa. Né? O exemplo do ovo aí talvez seja o exemplo mais interessante. Você tem a gema, a clara e a casca. Então, essas três coisas constituem o ovo, e sem uma das três não poderia haver o ovo. Então, essa constituição do ovo depende desses três elementos, e o estoicismo depende da lógica, da ética e da física. É isso, paro aqui de apresentar e convido vocês para a leitura dos estoicos. A primeira leitura que eu indico é a leitura do Epiteto, que é a leitura que eu fiz aqui nesse abandonado canal. E o Manual de Epiteto é um livro muito disponível, muito fácil de encontrar nas redes sociais e também nas livrarias e na própria Amazon. Ele tem muitas versões, muitas editoras e todas elas muito baratas. É claro que algumas editoras elas contam com a desconfiança de leitores mais especializados, né? A própria Edipro, né? É uma editora que o pessoal não gosta muito, por algumas traduções ruins, enfim. Mas eu acho que, a não ser que você vá fazer uma leitura sistemática ou acadêmica ou por aí vai, não é necessário todo esse rigor na edição que será lida. Bom, é isso, sucesso aqui a minha gravação e a gente se vê por aí.